Olá, alunos. Aqui é o professor Ricardo de Matemática. Essa é uma aula para os alunos do nono A, nono B. É continuação da equação de segundo grau, né? O professor falou das equações incompletas, né? E vai continuar ainda com o assunto. Então, vamos seguir em frente, então. Então, equações do tipo ax² mais bx igual a zero, com a diferente de zero e b diferente de zero. Então, qual número real tem um dobro do próprio quadrado igual ao quádruplo do número? Vocês lembram, né, que vocês fizeram vários exercícios, né, da apostila Aprender Sempre, né, volume 2, né, que tinha algumas perguntinhas parecidas com essas que eu estou dizendo agora, né? Vocês fizeram os exercícios da apostila Aprender Sempre, volume 2, e agora vai ter exercícios da apostila Aprender Sempre, volume 3. Então, né, a gente já tem que começar a fazer algumas interpretações. Qual número real tem o dobro do próprio quadrado igual ao quádruplo do número? Ó. Qual número real tem o dobro do próprio quadrado? Dobro, duas, né? 2 vezes x ao quadrado. O quadrado vocês já sabem que é x ao quadrado, a ao quadrado, z ao quadrado, d ao quadrado, não importa. Você tem que representar essa letra representar por uma letra, né? Então fica 2x ao quadrado igual a 4x. Esse 4x passa para o outro lado trocando de sinal, né? Então fica 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Colocamos x em evidência e fatoramos o primeiro membro da equação. Então a gente coloca em evidência o x, ó, como está aqui. Vocês tiveram aula de produtos notáveis, né, e de polinômio, já deve estar entendendo melhor como que funciona isso. Ó. X vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Para que um produto seja igual a zero, um dos fatores precisa ser igual a zero. X igual a zero ou 2x menos 4 igual a zero. Né? Esse 4 passa para o outro lado trocando de sinal, né? Então fica 2x igual a 4 igual a x igual a 2. Então qual é a solução? X' igual a 0 e x duas linhas igual a 2. Qual é a dica do professor? Que vocês coloquem título no caderno. Ó, equações do tipo ax² mais bx igual a 0, com a diferente de 0 e b diferente de 0. Copiem a pergunta e a tradução. 2x² igual a 4x. Aí copiem a solução, coloquem um x em evidência e o resultado. Tudo bem? Vocês têm que dar um pause, né, no celular ou no computador para fazer isso. Logo, existem dois números que satisfazem as condições da questão, o 0 e o 2. Considere outro exemplo. Eu vou até deixar mais para cá. Aqui. Então vamos lá. Considere outro exemplo. Quais são as raízes da equação menos 4x ao quadrado mais 12x igual a 0? Menos 4x ao quadrado mais 12x igual a 0, multiplicamos dois membros da equação por menos 1. Então, a gente tem que primeiro corrigir isso aqui, né? A gente multiplica por menos 1 para facilitar as contas, ó. Menos com menos, ó. Menos com menos dá mais. 4x ao quadrado, ó. Mais com menos dá menos. Menos 12x igual a 0. Coloque em evidência. Ó, x vezes 4x dá 4x ao quadrado, x menos 12 dá 12x.
a gente coloca em evidência para facilitar as contas, tudo bem? Justamente para isso, colocamos o x em evidência para facilitar as contas. Tranquilo? Então vamos lá. Então a gente sabe que x é igual a zero e a segunda parte é 4x menos 12 igual a zero. O 12 passa para o outro lado trocando de sinal, fica 4x igual a 12. Esse 4 é uma multiplicação, passa para o outro lado dividindo, como está aqui, ó. E o resultado é 3. Portanto, as raízes são x' igual a 0 e x duas linhas igual a 3, né? Aí vocês podem conversar, né, com o colega, né? E a partir dos exemplos dados sobre as equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, com a diferente de 0 e b diferente de 0, respondam, né? As equações desse tipo sempre têm raízes reais? O professor já sabe. Aí vocês vão conversar entre vocês. Quantas são e como são essas raízes? É vocês que vão decidir, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente ainda está falando ainda de equações incompletas, né? Toda vez que a gente vê uma equação incompleta, dependendo desta equação, a gente pode colocar o x em evidência, como o caso dessa aqui, ó, né? Ó, equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, com a diferente de 0 e b diferente de 0. Vou aumentar um pouquinho aqui, que essa parte que é o que interessa, né? Ó, equações do tipo, ó, ax ao quadrado mais bx igual a 0, né? Com a diferente de 0 e b diferente de 0. Coloca o x em evidência, o que vai ficar? Ax mais b, né? Igual a 0. Essa que é a verdade. Vai ficar ax mais b dentro do parênteses, né? E aí as contas ficam bem mais fáceis. Tudo bem? Lembrem, um recado que o professor precisa passar, né? Eu sei que é repetitivo demais, mas é importante que vocês façam, né, as tarefas da central de mídias, que vocês façam os exercícios da apostila Aprender Sempre volume 3. É importante que vocês façam. É importante que vocês perguntem também sobre os exercícios da apostila, né? E que façam também as provas, né? As sequências digitais da plataforma CAED, né? Do terceiro bimestre. Vocês sabem que a nota é somatória, né? Para se conseguir tirar a média 10, né? Vocês sabem que as tarefas da central de mídias é de 0 a 3 pontos, né? O verde é a nota máxima. Se não está no verde no dia que o professor foi ver, não é a nota máxima. As tarefas do professor também valem de 0 a 3 pontos e as provas de 0 a 4. Totalizando tudo, 10 pontos, que é a média. Tudo bem? Vamos seguir em frente então? Então, agora a gente vai partir para a resolução de equações completas do segundo grau, cujo primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. É importante, né, que vocês lembram das aulas de polinômios, né? E não só dos polinômios, mas também dos monômios, é claro. Que vocês também lembrem também os produtos notáveis, né? Que o professor ensinou, o professor explicou direitinho. Não só eu expliquei, mas também o professor da central de mídias, né? É importante que vocês copiem o título. Esse título aqui, ó, tem que estar no caderno de vocês, né? Ninguém aprende só ouvindo, né? A gente também precisa agir para aprender, né? Exatamente, precisa agir, precisa fazer exercícios, precisa tentar fazer sozinho, né? Vocês precisam fazer isso, né? Ó, resolução de equações completas do segundo grau,
cujo primeiro membro é um trinômio do quadrado perfeito. Acompanhe a resolução da equação 9x² menos 30x mais 25 igual a zero. E justifique cada passagem. Lembre-se da fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Aqui, na verdade, a gente vai fazer como se fosse... não vai entrar ainda diretamente na equação, né? Mas a gente vai ser mostrado um caminho inverso, para que vocês possam até mesmo lá na frente saber perceber onde estão errando. É mais ou menos por aí. Tudo bem? 9x² é a mesma coisa que o dobro do primeiro, né? 9x², dobro do primeiro quem é? 3x elevado a 2, ou 3x², menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, Então seria 2 vezes 3x vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E mais o quadrado do segundo. 5², 25. O professor deixou bem claro que não precisa decorar isso, né? Mas é desejável que vocês tenham uma boa memória, né? Para guardar isso que o professor falou. Uma boa memória, né? É importante. Guardar na memória isso é muito importante, né? Então, fazendo se eu posso ir, eu também posso voltar. No caso, eu estou voltando, né? Antes, quando não era essa equação aqui, 3x menos 5² igual a zero. Então, fica 3x, né? O 5 passa para o outro lado trocando de sinal. Então, fica x igual a 5/3. Tudo bem? Qual é a dica do professor? Que vocês copiem o exemplo, o título e o exemplo, para não esquecer. Tudo bem? Aqui tem uma mocinha, né? Deixa eu ver o que ela está falando aqui. Vamos ver. A mocinha está falando alguma coisa aqui, Vamos ver, O único número real que elevado ao quadrado resulta em zero é o próprio zero. Lógico, né? Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos seguir em frente? Então, vamos lá. Temos 3 exemplos, né? O professor vai comentar esses 3 exemplos aqui. Qual é o primeiro exemplo? Esse aqui, x² mais 8x mais 16 igual a zero. A dica que eu dou aqui, vocês copiem, vocês estão vendo que tem 1, 2, 3 linhas, né? Vocês põem umas 4 linhas, passam uma reguinha, né? Aí copiam um outro exemplo, 16x² menos 8x mais 1 igual a zero. Aí passa a régua, conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 6 linhas, né? E esse exemplo aqui, x menos 5 vezes x mais 6 igual a 13x menos 66. Lembrando que a gente precisa desenvolver primeiro, né? Para depois resolver a continha, tá joia? Esse aqui precisa desenvolver. Então o professor vai explicar cada um deles, tá bom? E eu vou aumentar também a letra também aqui. Vou dar um zoom aqui, Deixa eu ver se dá para dar um zoom maior. Queria dar um zoom só para esse. Acho que deu, né? Então tá. Então, aí fica 8x² mais 8x mais 16 igual a zero. Aí lembra aquela regrinha, né? O quadrado do primeiro, quem é? O x, né? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Seria quem? 2, né? Vezes 4 vezes 1, né? Que 1x² é 1 quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Né? E 16 o quadrado do segundo, qual é a raiz quadrada de 16? É 4. Né? Então fica x mais 4 elevado ao quadrado igual a zero. Aí fica x mais 4 igual a zero.
Esse 4 passa para o outro lado trocando de sinal, tudo bem? Passa para o outro lado trocando de sinal. Então fica menos 4. Vamos para o próximo? Então, vamos lá. Esse aqui é legal, ó. Né? Então fica 16x ao quadrado menos 8x mais 1 igual a 0. Tudo bem? Mesma coisa. Qual é a raiz quadrada de 16? É 4. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então fica 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8. Qual é o quadrado do segundo? É 1. Então fica 4x menos 1. Né? Elevado ao quadrado igual a 0. Aí fica 4x menos 1 igual a 0. Esse menos 1 passa para o outro lado trocando de sinal. Então fica 4x igual a 1. X igual a 1 quarto. Copiem esse exemplo. É a dica do professor. Tá? Se não está entendendo o que o professor está falando, vocês vão ter que estudar melhor os produtos notáveis. Para vocês entenderem essas passagens. Né? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Não precisa decorar. Porém, precisa ter memória, né, para entender o que o professor está falando. Memória, exatamente, precisa ter memória para guardar que isso é uma regra. Tá bom? Vamos seguir em frente. Esse aqui, ó, a gente precisa desenvolver a equação. Vamos usar quem, gente? Lembra lá da regra do chuveirinho? Aqueles exercícios da apostila Aprender Sempre, que tanto eu como o professor da Central de Mídias fizemos. A regra do chuveirinho em cima e chuveirinho embaixo. Então, a gente tem que usar essa regra, né? Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 6, 6x. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes 6, menos 30. Ó, aí vai passar para o outro lado trocando de sinal. Ó, fica menos 13x mais 66 igual a 0. Resolvendo as continhas, né? Vai ficar, ó, menos 6x menos 5x vai dar quanto? Ó, menos 6x menos 5x vai dar 1x, né? Positivo, com menos 13, menos 12, né? E menos 30 mais 66, 36. Aí já ficou tranquilo, né? X ao quadrado menos 12x mais 36 igual a 0. Dica é, professor, eu não quero guardar essa regra. Tudo bem, você não precisa guardar. A gente vai resolver por Bhaskara também. A gente vai usar o delta igual a b ao quadrado menos 4ac. A gente tem outras maneiras de estar resolvendo esse exercício. Essa aqui, né, não é a única maneira. Tudo bem? Tem outras maneiras de resolver. Aliás, mais de uma e mais de duas até, né? Mas o professor vai se atender primeiro aos conceitos básicos, né? O bem básico mesmo da equação do segundo grau. Lembrando que o professor já está falando de equações completas, né? O professor já falou das equações incompletas. Essas agora são equações completas do segundo grau. Tudo bem? Tem mais de uma maneira de resolver isso. Tá joia? Mais de uma. Então vamos lá, ó. Então fica x menos 6, né, elevado ao quadrado, né, igual a 0. X menos 6 igual a 0. Passa o menos 6 para o outro lado trocando de sinal. Qual é o resultado? X igual a 6. Tranquilo? Qualquer dúvida vocês perguntem no chat. Tá? É importante que vocês façam essas perguntas. Não deixem acumular. Que façam os exercícios da apostila Aprender Sempre, volume 3. Que façam também as tarefas, né, da Central de Mídias, que vale nota. E é isso. Vamos seguir em frente. O professor, né, vai tentar fazer aulas um pouquinho mais
menores, né? A ideia do professor é fazer aulas de 45 minutos, mas o professor também precisa levar em conta que vocês precisam copiar no caderno, né? Dar um pause no computador, isso eu preciso levar em conta, e esse tempo, né, de copiar o título, né, da aula e o exemplo, né? E também eu tenho que considerar também o tempo para vocês fazerem os exercícios da apostila também, né? Durante a aula, né? Normalmente a gente tem aulas duplas, então tem que ser levado também em consideração esse tempo, para que vocês possam tentar fazer os exercícios e tirar as dúvidas dos exercícios também. Tudo bem? Esse tempo o professor precisa levar em conta também. Então a ideia do professor é fazer aulas de 30, 33 minutos no máximo. Já dando esse desconto aí do que vocês precisam, né? Para copiar, tirar dúvida, tentar fazer o exercício sozinho. Isso tudo precisa ser levado em conta, tá bom? Vamos lá então. O título é Resolução de quaisquer equações completas do segundo grau, tá? Agora a gente vai ver o método de completar quadrados. Eu quero que vocês lembrem, né, o professor, de passar um vídeo, né, muito legal. Esse vídeo ele é usado no ensino médio, é usado também na faculdade. É um vídeo de motivação também, né? As 17 equações que mudaram o mundo, né? É só a título de curiosidade. Algumas vocês vão lembrar que é o Teorema de Pitágoras, né? Pois é, quem diria que aquela equação mudou o mundo? Pois é. Quem tiver curiosidade, né? Tem esse livro, vocês podem conseguir comprar ele, que é bem baratinho. E também pode assistir o vídeo, né? A título de curiosidade, para vocês terem uma noção um pouquinho melhor, né? O professor pretende sim passar esse vídeo. É só lembrar o professor e cobrar ele lá no chat, tá bom? Tranquilo? Vamos seguir então? Método de completar quadrados. Então vamos lá. Por exemplo, na equação x² mais 6x menos 7 igual a zero. O primeiro membro não é um trinômio quadrado perfeito, mas vamos transformar a equação para encontrar um. Lembrando que esse aqui é um outro método, tá? Ó, x² mais 6x menos 7 igual a zero. Então o que a gente vai fazer? X² mais 6x igual a mais 7. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar 9 no primeiro e no segundo membro. Ó, aqui, ó. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho, tá, gente? Vou aumentar um pouquinho para que fique mais claro o que eu tô falando aqui, ó. Ó. Depois eu volto ao normal, ó. Então, x² mais 6x menos 7 igual a zero. O que eu fiz? Esse menos 7 joguei para o outro lado trocando de sinal. Tudo bem? Então fica x² mais 6x igual a 7. Igual, o que eu fiz agora? Acrescentei 9 no primeiro e no segundo membro. Tudo bem? Ó, acrescentei 9, está em vermelho aqui, ó. 9 no primeiro e no segundo membro. Tudo bem? Aqui vocês lembram que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ó. Então fica 2, né, vezes 3 vezes 1, né, que não foi colocado aqui, ó. 1x, lembra do coeficiente 1 que não precisa ser escrito? Pois é, aqui também não, tá bom? Então 2 vezes 3, 6, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro, a regra não muda, continua sempre. E aqui é quadrado de 3. Tudo bom? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, agora eu vou diminuir o zoom. Que essa parte aqui já foi superada.
Então vamos lá. Para obter um trinômio quadrado perfeito, somamos 9 a x ao quadrado mais 6x. Então, para manter a igualdade, tivemos que somar 9 também a mais 7, chegando a x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 16. Então, aqui, ó, observe a interpretação geométrica do complemento ao quadrado. Nessas figuras, na figura da esquerda, falta algo para completar a região quadrada, como está aqui, ó. Né? Eu vou tentar aumentar o zoom, tá? Na figura direita, ó, essa aqui é a esquerda, tá, gente? Ó, onde está minha mão esquerda, direita, tá? Esquerda, direita, tá bom? Então vamos lá, ó. Na figura direita, completamos a região quadrada juntando 9 regiões quadradas na medida da área 1. E encontramos uma nova expressão, que é um trinômio quadrado perfeito. Vou ver se eu dou um zoom aqui para vocês poderem até copiar no caderno, né? O que foi feito, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ó, 1, 2, 3, mais 3, 6, ó. X ao quadrado mais 6x. Tá, gente? Ó, quantos x eu tenho aqui, ó? Isso aqui é uma interpretação geométrica, interpretação visual, para entender o porquê aqui, ó, do x ao quadrado mais 6x. Ó, x vezes x, x ao quadrado. Aqui tem um x, outro x, ó, 1 vezes x, x. 1 vezes x, x. 1 vezes x, x. Que isso aqui é a área de retângulos. E aqui é a área do quadrado, mais 6 retângulos, mais 6 áreas de retângulo. Então é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 6x. Tá bom? Aí o que eu fiz? Vai ser acrescentado mais o 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foi acrescentado 9. Que tá aqui, ó. Tá bom? Podemos seguir em frente. Vamos ver se eu consigo diminuir um pouco aqui. Deu para diminuir? Deu. Então vamos seguir em frente e vamos encerrar por aqui. Isso aqui vai diminuir um pouquinho. Essa aula vai ser um pouquinho mais rápido. Sugestão é que vocês dêem um pause no computador e copiem o desenho, né, os dois desenhos, o da esquerda e da direita, para entender melhor a equação do segundo grau. Como complemento de quadrado, podemos resolver a equação inicial. Veja o procedimento todo. X ao quadrado mais 6x menos 7 igual a 0. X ao quadrado mais 6x igual a 7. A gente acrescentou 9 no primeiro e no segundo membro, ó. X ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 7 mais 9. Aí a gente usou aquela técnica lá. Lembra aquela técnica? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, que é dos produtos notáveis. Então vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado igual a 16. Aí fica x mais 3 igual a mais ou menos raiz de 16. Então eu vou ter x mais 3 igual a mais ou menos 4. Isso já foi explicado. Aí vai ter duas raízes, ó. A primeira com mais 4 e depois a outra com menos 4, ó. X mais 3 igual a 4. Esse 3 passa para o outro lado trocando de sinal. Então fica x' igual a 1. Ou x mais 3 igual a menos 4. E o que a gente faz? O mais 3 passa para o outro lado trocando de sinal, fica menos 3. Tudo bem? O resultado vai ser menos 7. A dica do professor é que vocês copiem o resultado, tá? Para poder entender melhor. Não fiquem só ouvindo o professor, precisem também agir, copiar os exercícios, copiar a explicação, perguntar. Observe que o valor de x mais 3 na interpretação geométrica deve ser positivo, mas na resolução algébrica devemos também considerar o valor negativo. Tudo bem?
Isso é uma das maneiras de resolver a equação do segundo grau, supondo que o aluno não saiba utilizar a fórmula, né? Aqui é um jeito intuitivo de resolver a equação, tudo bem? É uma forma intuitiva que vocês podem estar resolvendo, desde que saiba a regra do chuveirinho, né? Entenda a regra do chuveirinho e os produtos notáveis, você consegue resolver uma equação do segundo grau de maneira intuitiva, sem saber fórmula. Porque, na verdade, a gente usa fórmula para resolver essa equação. Tudo bem? Então, era isso, né, que o professor queria estar falando. Isso foi uma aula de equação do segundo grau, né? E obrigado pelo dia de hoje, tá? Bons estudos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá bom? Era isso, pessoal, e obrigado. Até mais.